Olá, acadêmicos da EAD UFGD. Aqui quem fala é o professor formador Genivaldo Pinheiro de Andrade e nós estaremos aqui produzindo alguns vídeos para auxiliar vocês na nossa disciplina de Algoritmos 2. Eu sei que não é uma disciplina muito fácil, é uma disciplina que requer uma dedicação na parte de vocês, mas vocês estarão amparados através dos nossos tutores presenciais. E os nossos tutores, neste vídeo, o assunto a respeito de estrutura de dados homogêneas. O que seria estrutura de dados homogênea? Estrutura de dados homogênea é a estrutura que tem apenas um tipo de dados. Por exemplo, nós temos aqui guarda apenas um tipo de dados. Se você declarar um vetor de 10 posições do tipo inteiro, ele só vai guardar informações do tipo inteiro. Além do mais, um vetor é uma estrutura de dados homogêneos do tipo unidimensional. Por quê? Porque ele tem apenas uma dimensão. Como vocês podem observar aqui, nós temos aqui a estrutura de um vetor. Todo vetor ele tem um índice e tem o valor que seria onde você vai guardar a informação, né? Então tá, o índice, por exemplo, o meu vetor, posições meu vetor tem. Então, o meu vetor de 5 posições, na posição 1 ele está guardando o quê? O número 10. Na posição 2, o número 9. Na posição 3, o número 5.5. Na posição 4, o número 7.5. E na posição 5, o número 8.3. Ora, se eu perguntasse para vocês de que tipo provável é esse vetor, vocês saberiam me responder, ou não. Ele é do tipo real. Por quê? Porque aqui tem um número do tipo real, 3 números do tipo real e 2 do tipo inteiro. Então, observação que ele é do tipo real, porque ele tem dados do tipo real e inteiro. Se fosse do tipo inteiro, ele não poderia guardar informações do tipo real. Aqui nós temos aqui a sintaxe de como se declara um vetor em algoritmo. Você tem o identificador, logo mais você tem aqui o tamanho desse vetor, e aqui no final o tipo do vetor, que tipo que ele vai ser. Aqui embaixo eu coloquei para vocês verem um exemplo. Ó, esse nosso vetor aqui ele tem o nome de vetor, ele tem 10 posições, ele vai da 1 até a 10 e ele é do tipo real. Aqui nós temos o esboço de uma matriz. Ora, como é que eu sei que é uma matriz? Veja bem, uma matriz ela é bidimensional, ela tem o número de linhas e o número de colunas, diferentemente do vetor que tem apenas o número de colunas. Por exemplo, uma matriz 5 por 3 igual a essa, tem 3 colunas e 5 linhas, né? Logo mais aqui nós temos os índices da nossa matriz. Essa nossa matriz ela tem o índice de coluna e o índice de linhas. São os valores da nossa matriz. E para acessar esses valores, por exemplo, para me acessar o valor número 10, eu terei que informar que eu estou procurando o valor que está na linha 1 com a coluna 1. É onde está o 10. Se fosse na linha 1 com a coluna 2, nós teríamos aqui, ó, esse outro valor 10. Neste nosso exemplo, a nossa matriz é bidimensional, ela tem apenas 2 dimensões, mas nós podemos ter matrizes de n dimensões. A única dificuldade que nós teríamos seria para entender e implementar essa matriz. Aqui nós temos a sintaxe de como se declara uma matriz, é bem semelhante ao vetor. Aqui você tem o identificador e o número de elementos que a nossa matriz vai ter. No caso aqui, o número de linhas separado por vírgula, logo após o número de colunas que ela vai ter. E no final, o tipo de dado que vai ter. Então aqui eu tenho um exemplo para você. O nome da nossa matriz, é o identificador. Ela vai ter 3 colunas por 3 linhas. Como é que eu sei? Ó, de 1 a 3, vírgula, de 1 a 3. De que tipo ela é? Ela é do tipo real. Aqui nós temos um exemplo da utilização de vetor. Nós temos aqui um algoritmo, onde a gente declarou o vetor aqui, ó, o nome do vetor é notas, de 5 posições, de que tipo? Do tipo real. E aqui nós temos o nosso vetor logo abaixo aqui, ó. Para você acessar o índice do vetor, você precisa de um contador ou alguma variável que represente esse índice. No caso, utilizamos aqui uma estrutura para. Então nós temos aqui uma variável i, que vai variar de 1 até 5. Que é o tamanho do nosso vetor. Então, eu peço aqui, ó, para que seja lido, né, leia notas na posição 1. O que vai acontecer? O nosso usuário vai informar o dado que vai ser guardado no nosso vetor notas na posição 1.
E logo abaixo aqui, ó, o soma recebe soma mais notas na posição I. Quer dizer, ele está acumulando os valores que vão sendo digitados. Então essa seria uma forma de acessarmos um vetor, de interagirmos com o vetor. Aqui nós temos um exemplo utilizando matriz, e essa matriz ela tem 3 linhas por 6 colunas, e é do tipo real. Olha como é que se declara a nossa matriz. E como é que eu acesso uma matriz? Como eu havia falado para vocês, vocês têm que ter o controle do número de linhas e o número de coluna. Nós utilizamos duas estruturas para. Então nós temos uma variável I e uma variável J, um para dentro do outro. Olha aqui como funciona. Observem bem como é que é a declaração, né? Nós vamos fazer uma implementação logo, um exemplo prático, para que vocês entendam o funcionamento. Aqui está o nosso exemplo, né? Eu fiz aqui um exemplo de um vetor e logo abaixo aqui o exemplo de uma matriz, onde nós estaremos implementando esse algoritmo aqui. O que o nosso algoritmo pede? Agora eu vou demonstrar para vocês como que se implementa um vetor e uma matriz. Aqui nós temos um esboço de um algoritmo. Faça um algoritmo com utilização de vetor. Este vetor deverá receber a altura de 10 pessoas e ao final apresentar as alturas na tela. Olha lá. Então nós declaramos aqui o nosso algoritmo, né? Algoritmo e o nome do algoritmo. Declare, onde nós estamos declarando as variáveis. Aqui nós estamos declarando o nosso vetor. O nome dele, a identificação é vetor com 10 posições do tipo real. E nós temos uma variável que vai ser o nosso índice. Então, aqui nós estamos iniciando. Então nós temos que ter um controlador de índice para o nosso vetor. Então nós estamos usando quem? A estrutura de repetição para I. De 1 até 10 faça. Então escreva, entre com a altura do primeiro usuário. Por que primeiro? Porque na primeira interação o I vai estar valendo 1. Quando ele escrever aqui, vai aparecer o número 1 na primeira interação, o número 2 na segunda, o número 3 e assim sucessivamente. Aqui, esse comando leia vetor na posição I, seria o que? Na primeira interação, seria o vetor na posição 1. Então, se o nosso usuário, por um acaso, entrasse com o número 5, na posição 1 estaria guardado o valor 5 na primeira interação. Aí ele vai vir aqui embaixo, vai incrementar, vai valer 2. Na segunda, o nosso usuário entra com o número 6. E assim sucessivamente. Ele vai alimentar todo o nosso vetor. E sempre a mensagem estará atualizada para o nosso usuário. E logo abaixo aqui, o que nós estamos fazendo? Um outro para de 1 até 10, a variável I, né? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos apresentando o que foi guardado dentro do nosso vetor. Então escreva, a altura do primeiro usuário é vetor na posição 1. E o que nós temos aqui na posição 1? O número 5. Então ele vai escrever na tela o número 5, depois o número 6 e assim sucessivamente. Observem bem aqui como é que funciona a estrutura de um vetor. Por quê? Porque ele é unidimensional. Ele tem o índice. O índice é o quê? É a posição onde nós estaremos guardando as informações. E as informações vão aqui dentro do vetor. Em cada posição é guardado um valor. Então, como nós temos um vetor de 10 posições, nós temos capacidade para guardar 10 valores aqui dentro. Logo mais nós estaremos aqui embaixo demonstrando uma matriz para vocês. Ó. Faça uma matriz 3 por 3, mas 3 o quê? 3 linhas e 3 colunas. Essa aqui é a nossa matriz. Onde serão guardados 3 notas de 3 alunos. Ao final, imprima a média das notas de cada aluno. Então, vamos ver como nós procedemos para poder declarar essa matriz, né? Olha aqui, algoritmo, o nome do nosso algoritmo, ó, matriz. Gente, presta atenção que nós estamos fazendo aqui, ó, vocês podem observar a indentação do nosso código. E essa indentação, ela vai ser cobrada na nossa prova e nas nossas atividades. Vai valer, no mínimo, ela vai valer 20% da nossa prova e 20% das nossas atividades, a indentação. Para que vocês se atenham à indentação. Porque a indentação ela faz parte do ensino da disciplina de algoritmo. Por quê? Porque um algoritmo bem feito e indentado, ele é mais facilmente entendido, né? Então a nossa matriz aqui ela está sendo declarada. O nome dela é matriz, ela tem 3 linhas por 3 colunas. Qual que é o tipo dela?
ela é do tipo real, como vocês podem observar aqui. Então nós precisamos agora do que? De controlador de índice. Como a nossa matriz é bidimensional, nós precisamos de dois controladores de índice. Um para linha e outro para coluna. Então nós temos aqui as variáveis inteiras I e a variável J. E nós temos aqui a variável média do tipo real, que vai nos auxiliar a fazer a média dos alunos posteriormente. Então vamos lá. Nós já começamos aqui declarando o quê? Uma estrutura de repetição para I, de 1 até 3 faça. E aí logo abaixo nós temos uma outra estrutura, para J, de 1 até 3 faça. Então o que vai acontecer? O nosso I vai estar valendo 1 e o nosso J vai estar valendo 1. Então nós estaremos aqui nesta posição na primeira vez. Então aqui, entre com a J. J vale quanto? Na primeira interação 1, nota do I aluno. Quem que é o I? O I na primeira interação vale 1 também. Então é para entrar com a nota. Logo abaixo nós temos um leia matriz na JI. Então na primeira interação estará sendo acessada a posição 1 da nossa matriz. Então suponhamos que o nosso usuário entre com o número 10. Então nós vamos chegar no final aqui, vai subir e aí o nosso J vai valer 2. Então na próxima interação, e olha que a nossa linha está parada em 1. Vai valer 1 com 2. Aí o usuário entra com um valor 6, pode ser. Na outra interação, vai ser na posição 1 com 3. Nosso usuário coloca o número 9, por exemplo. E assim sucessivamente. Como aqui chegou em 3, ele vai voltar aqui em cima no nosso I. Nosso I vai ser incrementado. Então o nosso I passa a valer 2. 2 e o nosso J vai valer 1. Então 2 na 1 é aqui a posição. Então o nosso usuário vai entrar com os dados e nós vamos continuar alimentando a nossa matriz até o final. Quando chegar no final, nós saímos aqui do nosso para, do I, e vamos começar tudo outra vez. Mas dessa vez nós vamos nos preocupar em fazer o que o algoritmo pede. O que ele pede? Ele pede que nós apresentemos aqui a média das notas de cada aluno. Então, vamos calcular a média da nota dos alunos. Nós fizemos aqui um para de I de 1 até 3 e outro para de J de 1 até 3. Queremos somar as notas do aluno, né? Então, o que vai acontecer? Na primeira interação, o nosso I vai valer 1, então a nossa linha vai ser a linha 1 e o nosso J vai variar. Então, J na primeira interação vai valer quanto? 10. Eu zerei aqui, ó, minha variável soma. Então, aqui dentro, soma está recebendo soma mais matriz na posição 1 com 1. Então, é o 10. Então, soma na primeira vez vale 10. Na segunda, vai somar 10 mais 6, vai valer 16. Na terceira, 16 mais 9, vai valer 25. E aí termina o nosso para, chega no final. Ele vai sair do nosso para e vai pegar a próxima linha aqui, onde a média do aluno nós calculamos a média do aluno. Nós pegamos o valor de soma, que é 25, e dividimos por 3 e escrevemos na tela. Então nós estamos fazendo o quê? Estamos atendendo a requisição do algoritmo, que é mostrar a média de cada aluno. Então, na primeira interação, nós estamos mostrando da linha 1, que seria o primeiro aluno, a média dele. Então, seria o quê? 25 dividido por 3. E vamos fazer a outra interação. Então, nosso algoritmo vai sair aqui, vai vir aqui em cima. Quanto vale o nosso I? Vale 1. Então, na próxima interação, ele vai valer 2. Então, 2... o nosso J vai valer 1, então 2 na posição 1 é o número 2. Ele vai fazer a somatória desses valores, né? Fazer a média, vai calcular a média. No final, ele apresenta a média da segunda linha. Porque o nosso I ainda não é 3. Então, a hora que ele for 3, maior que 3, ele vai parar. Então, ele vai incrementar. Então, na linha 3, com a posição 1, vai fazer novamente o cálculo da média. E isso que o nosso algoritmo está fazendo aqui. Observem bem como é que nós estamos respeitando aqui. Quais são os comandos que estão dentro desse para? É esse soma, fazendo o cálculo aqui para calcular a média. E ele está indentado dentro desse para. Logo mais nós temos um outro para com todos os seus comandos aqui, ó, todos indentados. Então vocês se atenham à indentação, que a indentação vai valer nota, atividades, quanto nas nossas provas. Eu espero ter esclarecido para vocês este assunto a respeito de
estrutura de homogêneas, e o próximo assunto a ser abordado é a estrutura de dados heterogêneas, que faz parte da unidade 2 da disciplina de algoritmos. Qualquer dúvida vocês podem perguntar para os nossos tutores, que estão à disposição de vocês para auxiliá-los junto à nossa plataforma. Eu desejo bons estudos a vocês e até mais.